Bom, bem-vindos ao Esperto Angola. É emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui, como sempre, eu vos agradeço imensamente por escolherem o vosso Esperto Angola como vosso único canal digital de língua portuguesa nos Estados Unidos. Se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, e se possui um telefone celular com internet, é só buscar o teu sinal de YouTube. Logo, acesse e escreva as palavras Desperta Angola. Do teu lado direito aparecerá a palavra subscreva em letras vermelhas. Logo clique aí mesmo. Imediatamente te aparecerá a imagem do criador Desperta Angola. Automaticamente, ao subscrever, todas as notícias, melhor dito, que serão, sempre e quando sejam produzidos na linda cidade de Miami para o mundo, te chegarão diretamente para o teu celular ou qualquer outro aparato que possa possuir, para que não seja feita através de outras pessoas por ti. Eis aqui o editorial. O general João Lourenço é um inocente político similar a um homem que tem uma data de filhos, mas que nunca levaria a sua mulher ao desejado orgasmo. A Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola deve parar e refletir se vale ou não vale a pena avançar para as eleições gerais despidas de lisura a terem lugar em Angola no mês que vem, em agosto, sobre as quais poderia haver milhões e milhões de eleitores mortos, melhor dito, que teriam sido criminosamente registrados pelo Ministro da Administração do Território, Mate Merci Lopes, por conta das ordens superiores general João Lourenço, e que já teriam dado fraudulentamente a vitória eleitoral ao general João Lourenço, o político menos pensante, menos criativo, mais vingativo e muito zangado com o finado ex-presidente José Eduardo Santos e seus filhos, e particularmente com a brava Cicé dos Santos. Logo, se esta frente patriótica para a alternância política em Angola e não engajar a sociedade civil angolana, incluindo a CIASTE, a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, etc., e com vista a levar os angolanos a protestarem pacificamente às ruas de Luanda, e para com vista a exigirmos o fim deste mais do que desacreditado processo eleitoral angolano, ou para que haja esclarecimento do registro dos milhões destes mortos ou vivos que nunca atualizaram o seu registro eleitoral, existentes, entretanto, na base de dados do MATE, logo, sempre e quando o general João Lourenço venha declarar vencedor destas eleições gerais em Angola em agosto próximo, e de cujos resultados venham a ser aceitos pela Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, tal como sempre fazia o cúmplice João Peliana, Unita, Isaías Henrique Angola, Samacuva. Na verdade, quer a CJ quanto a Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola correriam o risco latente de se acharem eles próprios, de um momento para o outro, postos no mesmo saco com o regime dos marxistas de Luanda. Sempre e quando, repito, os angolanos não forem imediatamente convocados massivamente para arrumarem aos milhões e nas ruas de Luanda, invocando o artigo 47 da Constituição Atípica da República de Angola, e deixada pelo ex-presidente finado José Eduardo Santos, quando está claro aos olhos dos angolanos e de todo mundo de que o general João Lourenço pretende ressuscitar os mortos, entre aspas, para que o mantenham fraudulenta e criminosamente no poder, incluindo os vivos, muitos dos quais nem sequer se encontram em Angola, porém milagrosamente aparecem na base de dados do MATE, quando bastou para o regime diabólico dos marxistas de Luanda possuir todos os dados de identificação dos angolanos. Logo, não necessitou da presença dos milhões de angolanos nos BUAPs do MPLA, quer dos vivos quanto dos mortos, para que os seus dados simplesmente fossem verdadeira e criminosamente, melhor dito, roubados pelo Merci Lopes, para que fossem usados fraudulentamente para favorecer o general João Lourenço para a sua manutenção no poder ali no Casão dos Marimbons do MPLA, na cidade de Alta, em Luanda. Razão pela qual o Presidente da República de Angola está a prometer uma vitória eleitoral esmagadora e fraudulenta ao seu favor em relação ao ACJ ou a Adalberto Costa Júnior, líder UNITA.
Logo, sempre e quando não haja manifestações pacíficas generalizadas nem tropas em Luanda, com vista a trazer o general João Lourenço razão, significa dizer de que quer o MPLA, assim como a oposição angolana, ambos seriam vistos como sendo uma farinha do mesmo saco, melhor dito, quando o hipócrita do general João Lourenço, que teria escolhido como seu cavalo de batalha, chamada luta contra corrupção, nepotismo, bajulação, males que enfermam toda a sociedade angolana, paradoxalmente, as vítimas viriam serem simplesmente os seus próprios congêneres do MPLA, constituídos por uns quantos selecionados a dedo, onde os filhos do seu assessor, diga-se de passagem, José Eduardo Santos, o homem que o teria escolhido de pés juntos para o substituir aí no caso dos maribondos do MPLA na cidade alta em Luanda. Logo, quando o general João Lourenço viria ou visitaria a República Portuguesa, nomeadamente a capital lusa, Lisboa, viria a vilipendiar José Eduardo Santos, o homem que o teria deixado o tacho, chamando-o de marimbondo ou chefe da fila da corrupção sistémica, melhor dito, e que viria agraçar os povos de Angola, etc. e etc. Quando o general João Lourenço surpreendentemente se transformou atualmente numa espécie de Odorico Paraguaçu, perfeito da sucupira da novela do bem amado, gravado nos anos de 73 na República Federativa do Brasil. Uma vez que tal como Odorico Paraguaçu quanto o general João Lourenço, este último também costuma andar à procura copiosamente do evaporado cadáver, o cadáver do ouro de José Eduardo Santos, com vista a inaugurar o seu cemitério do Sucupira, no Casuno. E diga-se de passagem, para inaugurar, ou melhor, para que o general João Lourenço inaugure a sua campanha eleitoral em Angola, uma vez que, apesar de José Eduardo Santos estar morto, porém, o emérito do MPLA ainda desfruta da imensa popularidade em Angola, razão pela qual transformou José Eduardo Santos em herói nacional, quando, ironicamente, o general João Lourenço propõe dedicar-lhe uma fraudulenta vitória eleitoral no dia 24 de agosto. Que hipocrisia é essa desta tão descarado general João Lourenço do Casuno? Mais vale um herói morto do que um cadáver vivo. Mobutu Sese Seko, um Cuco Ngendo Wazabanga, ou simplesmente Joseph Désiré Mobutu, falecido em Rabat aos 7 de setembro de 1997, tal como o general João Lourenço matou José Eduardo Santos por depressão profunda por conta da perseguição dos seus filhos, Mobutu também teria estado por detrás do assassinato do falecido Patrice Emery Lumumba aos 17 de janeiro de 61 em Katanga, atual República Democrática do Congo. É importante lembrar os compatriotas de que Mobutu, no antigo Zaire, viria a ascender ao poder numa data alusiva à independência do antigo Congo belga, o Congo Leopoldville, tendo na época Mobutu levado o nome de Patrice, melhor dito, o nome de Patrice Emery Lumumba a herói nacional, perante a estupefação do povo congolês e dos povos de toda a África, tal como o general João Lourenço está simplesmente a humilhar José Eduardo Santos, que ele se dedicaria a perseguir e por perseguir, melhor dito, até a morte, ali na Catalunha, em Barcelona, no Reino de Espanha. Durante os últimos 4 desastrosos anos do Consulado-General João Lourenço, para efeito, era sabido ou consabido de que o Marechal Mobutu, tal como o general João Lourenço matou José Eduardo Santos, Mobutu teria também sido o cúmplice do assassinato do grande nacionalista congolês africano Patrice Emery Lumumba. É caso para dizer de que a história agora se repete copiosamente em África outra vez. E voltada à vaca fria, a descoberta de existência do mar dos milhões de mortos ou vivos, e que nunca atualizar os registros eleitorais nos BUAPs do MPLA deve ser motivo para que os angolanos iniciem imediatamente manifestações pacíficas generalizadas e ininterruptas em Luanda até a capitulação geral a João Lourenço. De outra forma, repito, quer o regime marxista de Luanda quanto a oposição política em Angola, todos acabariam no mesmo saco no final do processo eleitoral, quando o general João Lourenço declarar vitorioso se a oposição aceitar resultados fraudulentos fabricados
à vista dos mais de 40 milhões de angolanos e de cujo sonho o general João Lourenço pretende adiar indefinida e criminosamente ali na República de Angola. Manifestações pacíficas generalizadas ininterruptas em Luanda necessitam-se para ontem, uma vez que a atual campanha eleitoral da oposição em Angola já caiu no saco roto. E se nunca exigirmos nas ruas de Luanda o esclarecimento da existência dos mortos ou vivos que estão na base de dados do MATE e que nunca atualizaram o seu registro eleitoral em Angola. Foi o ponto de vista Esperta Angola. E depois deste ponto de vista, ou deste editorial Esperta Angola, as notícias de Angola. Continuam a soar os alarmes em Angola e no estrangeiro sobre os angolanos vivos ou eleitores mortos e que estão sendo reclamados pelos vivos. O general João Lourenço mandou registrar aos milhões, que o general João Lourenço Benedito mandou registrar aos milhões e que teriam votado já previamente a favor do Presidente da República, de cujas urnas estão escondidas com votos contados, escrutinados, etc., à espera, dia 24 de agosto, quando forem substituídos pelas verdadeiras urnas que os militares de Arnaldo Carlos deterão no meio da rua, a caminho de Luanda. Para efeito, o mar de angolanos continua a provar a existência dessas evidências dessa massiva fraude eleitoral antecipada na República de Angola nas redes sociais. O general João Lourenço, presidente da República de Angola, disse que não aceita debates políticos porque não trazem comida à mesa dos angolanos. Não aceita debates, porque os debates não trazem comida na mesa, declarou o general João Lourenço enganosamente no Kwanza Sul. Olha, compatriotas, digamos, não é, esta fervura ou esta fervorosa, né, campanha eleitoral que assistimos em Angola, onde o Presidente Costa, do ponto de vista carismático, vai à frente, né, do ponto de vista, enfim, moral, em Angola, o Costa vai à frente das sondagens, etc. Só que o camarada João Lourenço já ganhou as eleições, não é? Porque, de facto, eles, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, não é? As fontes do MPLA que passaram essa informação ao Desperta Angola são fontes credíveis. Os milhões de mortos que já foram registrados e vivos, alguns dos quais todos nós estamos cá fora, eventualmente estamos ali, eu não me interessou, digamos, consultar, não é? Porque as provas que existem são bastantes para nós termos a certeza de que todos nós fomos fraudulentamente roubados por João Lourenço. Portanto, essas pessoas já votaram, não é? E a ideia é que já votaram, não é? E, entretanto, as urnas foram guardadas e só se espera do voto para que as urnas verdadeiras sejam substituídas pelas urnas falsas, onde contém as pessoas mortas e vivas e que o MPLA já escrutinou com a vitória eleitoral de João Lourenço, se vocês não sabiam. Portanto, Angola, não é? Em Angola deve haver manifestações pacíficas generalizadas em tropas em Luanda, com milhões de angolanos, com vista, não é? A de se denunciar esta fraude eleitoral antecipada e brutal, para que o general João Lourenço possa regressar à razão. Angola necessita, repito, de uma Assembleia Constituinte, com vista a se corrigir o fracasso da VOR, razão pela qual, não é? No nosso país nunca houve, não é, nos últimos 47 anos, quaisquer instituições legitimadas pelo povo, se vocês não sabiam. De resto, se tivesse havido uma Assembleia Constituinte, nunca teríamos essa ditadura. Porque a ideia é que o João Lourenço, não é, nesse momento, sequestrou, não é, os angolanos através das Forças Armadas. E o que está em curso em Angola é uma tentativa de golpe de Estado, segundo, não é, o governo dos Estados Unidos. Porque a ideia que vocês não sabiam, o governo dos Estados Unidos, não é, classifica qualquer tentativa de fraude eleitoral como sendo golpe de Estado. Eu estou a escutar em Luanda muita gente a dizer: não, o embaixador Muxing foi no Palácio e está a elogiar João Lourenço. Fique sabendo o seguinte, isso que fique claro para todos: a diplomacia é uma arte de soprar e morder. Certamente o embaixador Muxing, não é, terá transmitido ao João Lourenço a preocupação dos Estados Unidos da América, caso você não sabia, do ponto de vista da fraude eleitoral que está a acontecer em Angola. Mas ele, como diplomata, não deveria sair aí e dizer: olha, eu fui dizer ao presidente para ele parar com a fraude. Porque senão no dia seguinte o povo ia se levantar e iriam dizer que foi o embaixador Muxing que foi lá, não é, e que agitou os povos de Angola. Mas a ideia é que cabe aos angolanos, repito,
particularmente ao engenheiro Costa, para que não tenha medo, porque aqui gostaria de chamar aqui claramente a atenção do presidente Costa. Eu ontem vi, digamos, o comício que a Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola fez no Huambo, não apenas no Huambo, em toda parte onde estão a ir, eles estão a arrasar em Angola. Mas não adianta a retórica política, não é? Se você não tem um órgão, eu sempre falei isso desde o princípio do processo, que vai contar os votos. Porque, do ponto de vista moral, não é? A Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola não está à frente das sondagens e se supõe que já é governo. Mas do ponto de vista técnico, não é? É o MPLA que mantém a maioria em todos os órgãos, incluindo no Conselho Nacional Eleitoral. Portanto, se ele se declarar vencedor, se ele quiser, não é? E parece-me que é isso que o João Lourenço vai fazer. Ele simplesmente coloca os militares na rua, né? E no dia seguinte acabou, não é? As coisas regressam, ou seja, o status quo continua, segue. Eu, pessoalmente, se querem que eu vos diga, e isto fica de conselho para o presidente João Lourenço, o que temos em Angola, nós não temos políticos ali, incluindo as pessoas que têm estado a acompanhar o presidente da República no Palácio. Porque olha, se você é o Luís Fernando, se você é o Ismael Mateus, se você é o Norberto Garcia, se você é o Garcia Miala, preste atenção no que eu vou falar aqui, no que eu vou dizendo. Eu vou dizer aqui a seguir, para que vocês percebam onde estão metidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nunca vimos os brancos na Europa a transformar a Europa do Leste como se fosse uma República Democrática do Congo ou como se fosse uma Somália. Portanto, você tem um simples preto, sem quaisquer sentimentos racistas ou xenófobos que sejam. Você tem um simples negro que é o general João Lourenço, não é? Que passa o termo, está a beber a sua bebida do chefe em Luanda, vai lá se meter no meio dos brancos a dizer que está a apoiar a guerra da Ucrânia. Quando os Estados Unidos da América e os países, todos os países, seus aliados da NATO, estão a sancionar um governo do presidente Putin. Naturalmente, você caiu no buraco. Isto é que vocês... A ideia, repito, é que não há políticos aí no casuno. Isto aflorei essa questão aqui, levantei essa questão para vos dizer de que, ainda que o Presidente da República, João Lourenço, se declare vencedor e traga para as ruas de Luanda militares, eu vos garanto que o João Lourenço, se não tiver cuidado, começa a disparar ali, são manifestantes, terminaria. Se você é o Miala e se você é o Arnaldo Carlos, se você é o Garcia, se você é o Norberto Garcia, ou se você é o Ismael Mateus, eu vos garanto, muitos de vocês terminarão no alto mar detidos. Por quê? Porque vocês estão a querer furar, não é? Ou seja, a manter, não é? Ou melhor, vocês estão a furar, a ajudar o Vladimir Putin a furar sanções econômicas, não é? Que foram implementadas pela Aliança Atlântica para Putin e, sob efeito dominó, contra todos os aliados ou regimes dóceis do Putin. E o regime, e o principal aliado do Putin à África é exatamente o presidente João Lourenço. Portanto, não adianta, não é, continuar com essa fraude eleitoral, porque o Edgar, eu sempre falo, vou buscar o exemplo do Lungu. O Edgar Lungu, eu até hoje não conheço detalhadamente quais foram, não é, os indícios da fraude eleitoral na Zâmbia, mas mesmo assim foi corrido pelo governo dos Estados Unidos. Logo, o general João Lourenço, vos garanto, vocês estão a fazer fraude eleitoral, mas vocês estão completamente equivocados. A democracia, ontem eu falei sobre isso, pressupõe de que os que perdem não perdem tudo, os que ganham não ganham tudo. E nós queremos construir Angola, de facto, é uma democracia como tal. Logo, não há motivos para o general João Lourenço ficar assustado ali, a menos que ele se assuste por causa de Cicero Santos, que anda no pé dele. Mas, repito, a democracia significa, sempre quando o presidente João Lourenço perde, será respeitado como chefe de Estado, e porque o MPLA terá deputados ali. Logo, quero acreditar que os líderes da Frente para a Transpolítica de Angola irão mudar a Constituição para o bem do país, porque o que queremos é que Angola avança. Aliás, ontem eu escutei o próprio presidente João Lourenço também a fazer o comício a dizer isso, que todos nós queremos um projeto para Angola. Então, se queremos um bom projeto para Angola, porque a razão é que o camarada Furtado está a ameaçar as pessoas ali de que afinal vão levar no focinho. Em democracia é levar no focinho? Ou é convivência democrática, as pessoas têm que conviver democraticamente com base no respeito mútuo entre as partes?
Portanto, não vale a pena, não é? Se você é o Arnaldo Carlos, repito, e você é o João Lourenço, está insistindo na fraude, olha, vocês, olha, para quem me escuta nos últimos 15 anos, sabe que o que eu falo, não falho. E eu em Angola não vou falhar. Vocês, muitos de vocês ali, correm o risco de ser carne de canhão por apoiarem o Vladimir Putin ali no Palácio Casuno. Portanto, a ideia, não é? É que também, porque, ou melhor dito, a fuga, né? Mudando um pouquinho do segmento, né? A fuga dos debates políticos por parte de João Lourenço representa uma falta de ideias por parte do homem, não é? Repito, menos inteligente e menos pensante, não é? E menos criativo do João PLA. Ao mesmo tempo que ele também está a ofender a inteligência dos angolanos, não é? Pensantes e não pensantes. Porque é através de debates políticos, não é? Que as populações de qualquer país democrático ou qualquer país civilizado medem não apenas a pulsação dos seus candidatos, não é? Mas também conseguem perceber as suas ideias para a governação, não é da coisa pública no seu país. Portanto, aqui o camarada João Lourenço tem nota zero, razão pela qual eu tenho dito que ele é simplesmente inqualificável para nos governar ali na República de Angola. Termina aqui essa edição de Desperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca, se você me escuta desde Belize, em Cabinda, Dange, que deixa o Empim de Banza, Congo, ali no Quilquango, Sanza, Pombo, e na Onso, que ambota, que no Nzambica, o Sambula, em Cango, Angola, que ambota, que no Nzambica, o Sambula. E se você está desde lá de Macongolândia para o Bundulândia, ali na Califórnia, na conhecida Califórnia, falhada alguma vez à toa sonhada pelo general João Lourenço, te agradeço imensamente. E se você estiver eventualmente aqui mesmo na União Americana, você pode estar se calhar desde o Key West para o Main State, ou desde Los Angeles para a cidade de Nova York. Eu te agradeço imensamente. Se você estiver na República Federativa do Brasil, para o Japão, do Oriente Médio para o Ocidente, a todos vocês, muito obrigado. Tenham sexta-feira e o final de semana está na volta de esquina. Orem pelo nosso país e orem aonde quer que você esteja para este general João Lourenço e para a Frente Patriota para a Alternância Política de Angola e para a Festa da Democracia na República de Angola. Muito obrigado por escutar-me. Muito obrigado e que tenham todos um bom fim de semana e muito obrigado.